Olá, queridos alunos, queridas alunas, a paz do Senhor Jesus. É com alegria que nós estamos iniciando mais uma aula do Instituto Bíblico Etnos. Vamos falar sobre o evangelismo eficiente, é a nossa aula 2, e nós temos hoje como proposta trazer a vocês quais as relevâncias que a palavra de Deus destacam a respeito de um evangelismo com propósito, com eficiência, com destaques, com produtividade e com resultados significativos. Nós temos então um norte, um referencial, um modelo de evangelismo que está na pessoa bendita de Jesus Cristo. Jesus foi ganhador de almas por excelência. Então, neste momento, eu chamo a atenção de todos os nossos queridos alunos e alunas para que leiam atentamente os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, tendo uma perspectiva de análise sobre como Jesus empregava métodos de evangelismo, especialmente para os casos de ganhar almas, de entrar em ações de evangelismo em situações de risco, de tensionamentos. Jesus ele era, então, o modelo por excelência. Durante todo o ministério, Jesus Cristo ganhou centenas, milhares e milhares de almas. E o modelo de evangelismo de Jesus era pautado no uso da palavra de Deus. Para cada pessoa que o cercava, Jesus tinha sempre uma palavra de esperança. Então, Jesus trabalhava com a mensagem do arrependimento, assim como João Batista. Tanto o Batista como Jesus Cristo, ambos trabalhavam na evangelização e a mensagem tinha como palavra-chave o arrependimento. Então, diante desta palavra tão importante, o arrependimento, os discípulos de Jesus também seguiram o exemplo do Mestre. Pregavam a mensagem do arrependimento para a evangelização dos povos. Isto nós temos de uma forma mais explícita em Atos dos Apóstolos, quando Jesus envia o Espírito Santo e os discípulos cheios do poder pentecostal saem evangelizando e levando a mensagem do arrependimento. Porém, eu preciso fazer um destaque aqui sobre a diferença entre arrependimento e conversão. O arrependimento no original é o metanoia, é aquela mudança de atitude por uma tristeza que temos pela prática do pecado. E o abandono da mesma prática configura que a pessoa de fato está arrependida. Diferentemente do arrependimento, o remorso é aquela tristeza que a pessoa sente por uma falta cometida, mas ela continua na prática do pecado. Quando acontece a mensagem do Evangelho, a partir do tema do arrependimento, o Espírito Santo se carrega de convencer o homem e a mulher do pecado, da justiça e do juízo. E no poder do convencimento do Espírito Santo, acontece a conversão, que está então aí caracterizado que alguém agora é uma nova criatura, é um salvo em Cristo Jesus. Então nós temos que ter como nosso eixo norteador e modelo referencial de evangelização Jesus. Ele pregava o arrependimento, o reino de Deus, pregava com milagres, pregava com seu exemplo de vida. Jesus, enquanto ensinava, evangelizava, e enquanto evangelizava, ele ensinava. Mateus 4:23 diz a palavra de Deus que Jesus pregava, ensinava e curava os enfermos. Bem, diante desses exemplos maravilhosos de Jesus como nosso modelo e referencial para o trabalho evangelístico, nós queremos destacar aqui que Jesus ele aproveitava cada oportunidade. Então, se as pessoas estavam famintas do pão material, ele, além de multiplicar pães e peixes, ele se apresentava a esta multidão como o pão da vida.
Diante da samaritana, ele se apresentou a mesma como sendo a água da fonte da vida. Então, Jesus aproveitava cada oportunidade para trazer uma mensagem de salvação de acordo com a ocasião e o momento. Diante disso, nós temos um Senhor Jesus como uma pessoa que se preparava para o seu trabalho. Cada um de nós que somos instrumentos de Deus no reino de Deus e para a obra do Senhor, precisamos também nos preparar. E quero louvar a Deus pela vida de cada aluno do Instituto Etnos, que fazendo este curso você está também se qualificando, se preparando para servir melhor no reino de Deus, com destaque aqui para o trabalho da evangelização. Então, o conhecimento envolve o preparo a respeito dos estudos sistemáticos das Escrituras. Jesus era conhecedor da palavra. Também Jesus se preparava na oração para desfrutar de uma comunhão profunda com Deus Pai. Então, oração, jejum, leitura da palavra com meditação, estudo sistemático são práticas da vida cristã necessárias para que estejamos assim nos preparando para a oportunidade da evangelização. Jesus preparou seus ouvintes para ouvir a sua mensagem. Ele foi o pão da vida aos famintos, trazendo o pão espiritual e ele mesmo o pão material, como já dissemos anteriormente. Ele também, Cristo Jesus, preparou seus ouvintes falando de parábolas para trazer ilustrações de verdades do cotidiano. Cristo Jesus ressuscitou os mortos para que depois ele pudesse ensinar acerca da vida eterna. Ele disse: quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, queridos alunos, nós temos agora a evangelização na responsabilidade da igreja primitiva. Jesus morre, ressuscita e é assunto aos céus. O Espírito Santo desce no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, e ali estavam reunidos os povos, e estes povos das mais de 15 nações ouviram o evangelho no dia do Pentecostes. Então, o evangelismo eficiente da igreja primitiva teve como força propulsora, teve como segredo, teve como engrenagem fundamental a pessoa maravilhosa da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Então, a igreja primitiva trabalhava na oração. Eles oravam pedindo salvação de almas. A igreja primitiva, além da oração, priorizava também o quê? Pregação do evangelho e também priorizava o ensino da palavra. Vejam que esses 3 pontos que denotam evangelismo eficiente da igreja primitiva são os mesmos exemplos de Jesus nos evangelhos. Então, os discípulos de Jesus, que agora são apóstolos, conforme o livro de Atos, seguem o mesmo modelo deixado por Jesus de Nazaré: oração, pregação e ensino. Então, queridos, nós precisamos, como líderes evangélicos, como pastores, como professores de escola dominical, professores de teologia, entre outros cargos, sermos eficientes e não trazermos problemas para o trabalho da evangelização, mas que sejamos um solucionador dos problemas para fazermos, junto com a liderança da igreja local, um plano de ação estratégico no objetivo da evangelização dos povos. Nós temos Jesus trazendo 4 lições interessantes em Mateus 28, versos 19 e 20, que é exatamente o quadriforme método de Jesus. É quadriforme porque existem 4 formas deste método de Cristo, conforme Mateus 28. Número 1. Quando Cristo disse ide, ele estava mobilizando os discípulos a ir à pessoa que quer ser discipulada e que deseja e que precisa ser alcançada pelo discipulado.
2. Quando Cristo diz em Mateus, fazei discípulos, ele está dizendo que a tarefa da evangelização exige que o discipulador acompanhe e conviva com o novo convertido, o neófito, o aprendiz. O ato do batismo, que é o número 3, é a confissão pública da fé do novo convertido, resoluta e definitiva para que aquele que quer seguir a Cristo como seu Senhor e Salvador. E o ponto 4 é exatamente o ensinamento. Este ensinamento é conduzir o novo convertido a um processo dinâmico de crescimento nas Escrituras e na vida cristã que se chama maturidade espiritual. Agora, nós temos o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos de Éfeso, na carta aos Efésios, capítulo 4, verso 11, uma lista com 5 dons ministeriais, e um desses dons é o dom ministerial de evangelista. Então, o evangelista, ele foi chamado por Deus para pregar o evangelho, não aos crentes, mas aos não crentes, com o objetivo de ganhá-los para Deus e trazê-los para a igreja local, para que os mesmos sejam discipulados. Este é o grande diferencial do dom ministerial de evangelista. Então, o evangelista ele tem essa responsabilidade principal de equipar os trabalhos com os irmãos, fazendo sempre esse trabalho de treinamento com os crentes e testemunhando e ganhando almas para Cristo. Então, esta responsabilidade dos evangelistas, da evangelização e de ganhar almas, é um grande trabalho que não pode ficar circunscrito às 4 paredes do templo da igreja local, mas deve ser feito para além do templo local. Bem assim, a Bíblia nos diz, na segunda carta aos Coríntios 5, 18 a 20, Paulo ele é muito enfático e ele destaca um ministério que Deus nos deu para um processo de evangelização, que é exatamente o ministério da reconciliação. Então, o que é o ministério da reconciliação? É um serviço de cada crente em restabelecer a paz entre a humanidade e Deus e levar as pessoas à salvação por Cristo Jesus. Então, nós, como santos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, temos que aprender não só que eles são salvos, mas que eles têm o ministério da reconciliação e que devemos reconciliar o homem, a mulher, pecador, pecadora, com o seu Criador. Então, Paulo diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação. O que significa isto? Que nós somos embaixadores de Deus, como evangelistas e pregadores da palavra, e que na obra da evangelização, quando nós ganhamos almas para Cristo, nós estamos, na verdade, ministrando o ministério da reconciliação. Então, no evangelismo e na evangelização, a palavra de Deus em nós deve ser sempre a palavra da reconciliação. O homem precisa se reconciliar com Deus e o único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus. Nós temos também os evangelistas do Novo Testamento. O trabalho dos evangelistas, segundo os padrões do Novo Testamento, eram constituídos na salvação de almas, batismo nas águas, sinais, prodígios, maravilhas, curas, libertações, entre outros. Nós temos Maria Madalena, que é considerada a primeira evangelista. Por quê? Porque João capítulo 20, verso 1 e os demais versículos assinalam que quando, no domingo da manhã da ressurreição de Cristo, Maria Madalena foi ao sepulcro de Jesus, mas Jesus já tinha ressuscitado e ela saiu de lá trazendo a primeira mensagem evangelística de ressurreição, que Cristo não estava mais no sepulcro. Então, as mulheres, elas têm a sua parte muito significativa no ministério da evangelização.
Nós temos então Maria Madalena e as demais mulheres que foram no sepulcro no domingo da ressurreição como modelos referenciais de evangelistas. E aqui eu abro um adendo para dizer que o evangelista não é obrigatoriamente aquele que tem uma credencial de evangelista, mas aquele que tem uma chamada de Deus para o trabalho da evangelização. Esse trabalho deve ser feito por toda a igreja. Então, cada crente em Cristo, cada salvo em Cristo é um evangelista em potencial para ser usado pelo Espírito Santo para a propagação do evangelho. Temos então o texto de Efésios 4:11 que já citei para vocês, que é o dom ministerial do evangelista. E nós temos também o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo para que ele, mesmo exercendo o pastorado em Éfeso, ele fizesse o trabalho, a obra de um evangelista. Então é possível você concomitantemente associar vários ministérios, porque Timóteo associava o pastorado junto com o ministério de evangelista. Nós temos em Atos capítulo 8, Filipe descendo a Samaria e fazendo um extraordinário trabalho de evangelização. E nós temos a citação bíblica de Atos 21, verso 8, que Paulo e os que acompanhavam ele na comitiva, chegando a Cesareia, entraram na casa do Filipe, o evangelista, aquele que eu citei de Atos 8, e na casa dele foram encontrados ali 4 jovens donzelas que profetizavam. Então você veja que esse evangelista, o Filipe, que foi um dos 7 diáconos, os primeiros diáconos da igreja primitiva, ele ganhou notoriedade como evangelista, mesmo sendo ordenado a diácono. Então você pode ser um diácono evangelista, cheio do Espírito Santo como Filipe, que ainda foi referência de um pai exemplar e de uma família abençoada. Romanos 10, Paulo fala sobre referências evangelísticas, dizendo de forma contundente algumas perguntas que a gente precisa refletir. Paulo diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como não ouviram, se não há quem pregue? E como pregarão, se não foram enviados? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Evangelho é o evangelho da paz. Evangelho significa boas novas. Então Paulo está fazendo perguntas e nos trazendo a reflexão sobre a necessidade da pregação do evangelho. Hoje, no século XXI, temos um grande desafio de evangelizar os povos. O nosso Brasil passa de 211 milhões de habitantes e a população mundial ultrapassa 7 bilhões. Então nós podemos hoje fazer uma associação do trabalho evangelístico junto com a mídia e usar a mídia de uma forma sábia e inteligente para a propagação do evangelho. Então, programas de televisão, programas de rádio, o uso do telefone, a internet, o podcast, as mídias impressas como jornais, revistas, artigos, entre outros, e as redes sociais que está fervendo aí no momento, como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, WhatsApp, Telegram, entre outras redes sociais, porque a lista é grande. Então nós, evangélicos, que pregamos o evangelho, podemos usar as mídias, redes sociais, internet e todos os meios de comunicação de forma lícita para pregar a palavra de Deus. Eu convido você nesta oportunidade a deixar o Espírito Santo iluminar a sua mente com graça, sabedoria e poder do alto para o uso inteligente das redes sociais, da mídia, dos meios de comunicação, para que o evangelho seja pregado. Eu quero agradecer a sua atenção. Recomendamos aos alunos e alunas que leiam o texto do livro digital do Instituto Etnos, escrito a 4 mãos por mim e pela professora Leila,
e também os nossos slides aqui de PowerPoint, além das aulas gravadas em vídeo, para o aprofundamento dos estudos desta matéria tão maravilhosa que é Evangelismo e Missões. Aguardo você na próxima aula, se Deus quiser. Um forte abraço e a paz do Senhor Jesus.